Isso aqui é um print da plataforma da Khan Academy, olha só. O gráfico a seguir mostra a relação proporcional entre a distância percorrida e o tempo decorrido. Então aqui, ó, no eixo vertical, nós temos a distância percorrida em quilômetros. E no eixo horizontal, o tempo decorrido em horas. E a gente já consegue notar, só de observar o gráfico, que essa relação aqui de fato é uma relação proporcional. Como a gente sabe disso? Ora, é muito simples, olha só. Nesse ponto aqui, ó, é o ponto 00. Portanto, o ponto 00 ele pertence a esse gráfico, concorda comigo? Portanto, quando o ponto 00 pertence ao gráfico e também esse gráfico aqui é uma reta, perceba que ele é uma reta perfeita aqui, né? Logo, essa relação é uma relação proporcional. E a gente pode perceber isso também, ó, verificando alguns valores aqui de fato no gráfico. Por exemplo, vou fazer aqui uma tabelinha, né? Eu vou fazer uma tabelinha aqui, ó, que vai ser o seguinte: o tempo decorrido em relação à distância percorrida. Então vamos lá, olha só. Deixa eu ver aqui um ponto que fique bem certinho no gráfico. Digamos esse ponto A aqui mesmo, né? Esse ponto A, ele representa 5 horas, olha aqui, né? 5 horas. E a distância percorrida após 5 horas foi de 400 quilômetros, é ou não é? Então aqui, ó, em relação a 5 horas decorridas, 400 km percorridos. E um outro pontinho aqui, só para a gente determinar essa proporcionalidade, vou considerar esse aqui, né? Repara que aqui eu tenho 2,5, né? 2 horas e meia. Então aqui vai entrar 2,5. E em 2 horas e meia foram percorridos aqui, ó, 200 quilômetros. Percebe? Percebe que 200 é metade de 400 e que 2,5 é metade de 5? Portanto, eles estão em proporção sim. É uma relação proporcional. Perceba que se eu calcular 400 dividido por 5, essa razão D sobre T, né? 400 dividido por 5 vai dar 80 e 200 dividido por 2,5 também dá igual a 80. Então, sempre que essa divisão, essa razão aqui for uma constante, isso é uma relação proporcional. Outra maneira de entender isso daqui é o seguinte: eu posso multiplicar o 5 por 80, que vai dar 400. E eu posso multiplicar o 2,5 por 80, que vai dar 200. Tranquilo? Então, essa nossa razão aqui, ó, D sobre T, isso vai gerar a nossa constante de proporcionalidade que nós acabamos de verificar aqui, que é 80, concorda comigo? E se nós pusermos aqui as unidades de medida, é 80 o quê? A distância está medida em quilômetros e o tempo está medido em horas. Então, é 80 quilômetros por hora. Tá? Essa daqui, então, é a nossa constante de proporcionalidade. Tá? Esse, no caso, o 80 aqui. E o que ele está perguntando aqui para a gente responder, né? Ó, quais afirmações sobre o gráfico são verdadeiras? Selecione todas as opções que estão corretas. Vamos lá, então, analisar cada uma dessas opções. A primeira alternativa aqui diz o seguinte, ó, a coordenada vertical do ponto A representa a distância percorrida em 4 horas. Vamos verificar isso daqui, olha só. Coordenada vertical. A coordenada vertical, esse ponto A aqui tem quais coordenadas? Ó, aqui no eixo horizontal é 5 e no eixo vertical aqui, ó, 400. Certo? Então, o que está dizendo aqui é o seguinte: a coordenada vertical do ponto A representa a distância percorrida em 4 horas. Errado. Perceba que aqui, ó, essa distância foi percorrida, essa distância de 400 km foi percorrida em 5 horas e não em 4 horas, é ou não é? Então, eu não vou marcar essa alternativa aqui, ela está errada. Essa alternativa aqui está errada, beleza? Agora, a segunda alternativa aqui, ó, a distância percorrida em 1 é de 80 km. Nesse caso aqui, ó, esse 1, ele ficou faltando horas aqui, em 1 hora. Tá? Na plataforma estava sem a hora, eu dei o print, agora eu estou corrigindo aqui para vocês. Então, a distância percorrida em 1 hora é de 80 km. A gente pode analisar muito bem isso daqui com o que a gente já fez de cálculo aqui em cima, né? Ó, a distância dividido pelo tempo deu igual a 80 km por hora. Ou seja, está falando que a cada hora que o relógio passar, eu vou percorrer 80 km. Logo, essa alternativa aqui ela está verdadeira. Sempre que eu fizer D dividido por T, isso sempre vai me dar 80 km por hora. Então, eu posso marcar muito bem essa alternativa aqui, ela está correta. Beleza, então essa daqui eu não vou marcar, claro, nenhuma das anteriores, porque eu já marquei uma aqui, né? Então apenas essa do meio que está correta. Vamos analisar agora aqui uma próxima questão, porque é bem interessante. Eu gosto de fazer esse tipo de questão aqui. Vamos lá. Uma mercearia vende cajus.
A relação entre a massa e o preço dos cajus é mostrada no gráfico abaixo. Então tá aqui o gráfico, né? Você percebe que o eixo vertical é o preço total e o eixo horizontal é a massa dos cajus em quilogramas. Olha aí. E o que ele está perguntando aqui, ó, quais afirmações sobre o gráfico são verdadeiras? Selecione todas as opções corretas. Então vamos analisar esse gráfico aqui. A primeira opção aqui, para a gente analisar o gráfico, diz o seguinte, ó, o ponto 00 mostra que o preço de 0 kg de cajus é zero. É claro, né? Se eu não levar nenhum caju, eu não vou pagar nada. Você percebe que é uma relação de proporcionalidade, porque o 00 pertence à reta, né? E é uma reta aqui, logo, é uma relação de proporcionalidade. Mas essa primeira aqui, de fato, está verdadeira. Eu posso marcar. Se eu levar 0 cajus, eu vou pagar R$0. Concorda comigo? Então, essa daqui, de fato, é uma afirmação verdadeira. Agora, a segunda aqui, ó, o ponto 2,60 mostra que o preço de 60 kg de cajus é R$2. Tô achando meio estranho isso aqui, porque tá fora de proporcionalidade isso daqui, né? Mas vamos ver, ó. Ponto 2,60. Então é 2 no eixo horizontal aqui, ó. Tá? Então 2 está aqui e o 60 que está aqui. Isso aqui nos diz o quê? Isso nos diz que se nós levarmos 2 kg de cajus, vamos pagar R$60. Até tá um pouco caro esse caju aqui, né? Mas olha só, tá ao contrário. Então seria 2 kg de cajus por R$60. Essa daqui tá equivocada, não vou marcar. Beleza? Então, apenas a primeira. Como eu gostei muito de fazer isso daqui, ó, vamos fazer mais um, né? Olha aqui. Vamos fazer isso daqui agora, né? Ó. Que é o seguinte. O gráfico abaixo mostra quanto um funcionário ganha por hora. Calcule seu salário por hora. Então, quantos reais por hora esse funcionário vai ganhar com base nesse gráfico aqui, que você percebe nitidamente que é uma relação proporcional. 00 pertence à reta, o gráfico ele é uma reta, portanto é uma relação proporcional. Vamos calcular. Então aqui, como você sabe muito bem, deixa eu só chegar um pouquinho para o lado aqui para a gente ter espaço, né? Com o fato disso daqui ser uma relação proporcional, você sabe que a razão entre esse eixo vertical aqui, que são os ganhos, pelo eixo horizontal, que são as horas trabalhadas, olha aí, sempre tem que dar um valor constante. Então aqui eu vou fazer uma tabelinha, né? Vai ficar o seguinte. Aqui eu vou colocar as horas, certo? E aqui o valor. E aí eu vou ter o seguinte, olha só. Em 1 hora trabalhada aqui, ó, a pessoa ganha quanto? Ó, 40 reais. Então, 1 hora, 40 reais, certo? Agora, se eu analisar a segunda hora aqui, é claro que tem que dar também essa mesma razão. Se eu calculasse a razão aqui, ó, de reais por hora, seria 40. 40 dividido por 1, né? Repara que com 2 horas de trabalho, a pessoa tem que ganhar 80, né? Dobrou o número de horas, dobrou o salário, porque é uma relação proporcional aí, né? Se a pessoa trabalhar 3 horas, vai ganhar R$120. E aí você percebe exatamente essa relação proporcional. Perceba que 40 dividido por 1 dá 40, 80 por 2 dá 40, 120 por 3 dá 40. Logo eu posso chegar à conclusão aqui, ó, que são R$40 por 1 hora de trabalho. Ou então, eu posso simplesmente dizer, né, 40 dividido por 1 dá 40, eu posso dizer que são R$40 por hora que essa pessoa ganha. É ou não é? Ou seja, eu chego à conclusão que os ganhos dessa pessoa dividido pelas horas trabalhadas, né, sempre vai dar um valor constante aqui, porque a gente acabou de perceber que dá igual a 40, certo? Exatamente por ser uma relação proporcional. E aí você percebe o seguinte, olha só, se eu multiplicar por horas em ambos os lados aqui dessa equação, né, eu vou chegar à conclusão que os ganhos dessa pessoa sempre, né, são iguais a 40 vezes o número de horas que essa pessoa trabalha, beleza? Então aqui, ó, R$40 por hora, beleza? Até o próximo vídeo.